gerenciar. Pessoal, a gente na aula passada, a gente falou, né, sobre gerenciamento de risco, análise de risco. Fizemos aquela resumão, no resumo de novo, que eu já passei para vocês, né, das aulas anteriores. Aí, me deu vocês têm muita dúvida ainda de análise de risco na prática. Fiz aquele exercício de APR, né, da aula passada. Passei para vocês o exercício. E como tem alguns alunos aqui que não viram, né? Juliane, boa noite. Boa noite. Como tem aluno aqui que não viram ainda, não entendeu, enfim, né? Eu vou fazer novamente. Aí vocês vão acompanhar aqui comigo, tá? Agora uma função diferente que a gente vai ver aqui, eu vou colocar aqui pra vocês aqui. Vou colocar 3 sugestões pra vocês. Vocês vão me falar qual que vocês vão querer. O enfermeiro de UTI é uma função, certo? Enfermeiro, uma função. Deixa eu ver aqui. Carpinteiro. Você vai colocar algum slide? Eu tô aqui no Não, tá Google. preto. Peraí. Tá tudo preto. Também tô vendo slide não, professor, tá escura a sua tela. Peraí, calma, pessoal. Peraí que eu tô no Google. Peraí. Parar aqui, voltar novamente. Todo mundo tá vendo aqui aqui, eu no Google? Tá. Agora vi, professor. Vamos fazer aqui uma outra PR de carpinteiro. Vou voltar aqui. Carpinteiro. Agora eu vou fazer mais rápido, pessoal, porque na aula que eu explico tudo certinho, tá? Essa seria o que? A função, tá? Tá na aula que eu passei pra vocês no grupo. Certo? Carpinteiro. Função carpinteiro. Certo? O que é a função de carpinteiro? Vocês já olharam a ocupação dele? Vocês já ouviram falar? Então, se a gente vai aqui na O, no Ministério CBO, carpinteiro. O que é CBO, professora? Alguém sabe falar? O que é CBO? Já falei nas aulas, em algumas aulas anteriores. CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação. Toda ocupação tem esse cadastro, tá? Vocês vão no site, no Google mesmo, coloca aqui, ó, digita assim, CBO Carpinteiro. Se vocês quiserem saber de pedreiro, é CBO Pedreiro. Certo? Se vocês quiserem CBO Enfermeiro. Enfermeiro aqui, ó. Empregada doméstica, estoquista, eletricista, empregadora, estagiária, empresária, engenheiro civil, encarregado. Isso aqui começa com E, tá vendo? Os mais precisados. Encarregado de obra, entendeu? Todo mundo entendeu aqui como procura o CBO? Todo mundo entendeu, pessoal? Aqui, vai no Google e escreve lá, CBO Carpinteiro. Nesse caso aqui, ele vai no site, né, do Ministério do Trabalho ainda, que ainda está no Ministério do Trabalho, mas não é mais o Ministério da Economia.
E o CBO que tem esse número aqui, ó. Aí você também pode colocar na função, tá? É o que o contador, quando vai registrar, ele coloca nesse CBO. É um código, né, de ocupação, tá? E essas variantes, por exemplo, tem função que tem variantes, né? Vamos supor, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. CBO de carpinteiro. Carpinteiro de obras, né? 7. Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. 71 é trabalhadores na indústria extrativa e na construção civil. 715, trabalhadores na construção civil e obras públicas. 7.155 é trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compostos em obras civis. E, além de tudo, eu tenho ainda mais o 25 aqui, ó, 71.55.25, carpinteiro de obras. Então, vai fazendo, né, vai afunilando, né, a função pode ser trabalhador de produção de bens industriais, vai afunilando até chegar no 71.55.25, certo? Aí a gente tem, olha só, ocupações relacionadas, né? A gente tem carpinteiro, que é o geral, carpinteiro de esquadrias, carpinteiro de cenários, carpinteiro de mineração, carpinteiro de telhado, carpinteiro de formas para concreto, carpinteiro para obras civil e artes, montador de andaimes. O que a gente vem aqui ver que é descrição da função, né? Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obra e montam formas metálicas. Confeccionam formas de madeira e forro de laje, constroem andaimes, proteção de madeira e estrutura de madeira para telhados. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos, né? Montam portas de esquadrias, finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza, lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. Esse aqui seria com relação, eu até vou ter quando eu clico aqui, carpinteiro, ele vai nessa descrição aqui principal, né? Aí tem aqui a formação e experiência, condições gerais de exercício, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui, que eu só li o que está escrito no site? Ninguém tem dúvida? Professora, boa noite. Boa noite. Esse CBO, ele é muito utilizado também naquele quesito, na hora que está sendo providenciado as OS do colaborador, entendeu? Por conta da descrição de função, professora. Isso, quando você vai fazer uma ordem de serviço, né? Porque a ordem de serviço chama-se OS, né? Quando vocês vão fazer isso na prática, vocês precisam da CBO. Também precisa também de CBO, pode também registrar na ficha de presença. Vocês podem colocar também a CBO em treinamentos. Vocês podem também colocar a CBO também, usado também no CAT. No CAT é usado, né? Vocês podem também usar na ordem de serviço, no credencial, que vocês vão fazer, né? Com relação à função que vocês estão utilizando. E enfim, então pode usar em qualquer situação. Só estou mostrando aqui como vocês fazem a busca do CBO. E aí, quando vocês estiverem informados, perguntar assim: você sabe o que é CBO? Aí vocês vão saber o que é CBO para falar, né? Tá. Aí a gente achou lá carpinteiro. Qual que é o significado, professor? Cadastro Brasileiro de Ocupação. Tá certo? Eu não sabia, não.
Então agora você tá sabendo. Cadastro Brasileiro de Ocupação, tá? E aí quando vocês forem fazer, nós estamos fazendo uma PR novamente, só que agora com a situação de ser carpinteiro. Vou pegar aqui uma fotinha de carpinteiro de obras para a gente poder fazer um outro PR. Carpinteiro de obras. Vamos pegar aqui um carpinteiro de obras aqui. Professor, então vai ter várias funções dentro desse CBO de carpinteiro. Não, vocês entenderam errado. O carpinteiro é uma função, certo? E a atividade é outra coisa. Atividade eu posso trabalhar igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui, quando eu fui abaixar, deu erro. O carpinteiro, vocês viram lá, né? O que ele pode trabalhar foram várias frentes de trabalho. Ele pode trabalhar fazendo painel de madeira, fazendo laje, escorando laje, fazendo portas e esquadrias, né? Quando é construção na área de concreto armado, toda essa... Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem melhor. Vou ver se consigo abrir essa imagem melhor para vocês verem. Toda essa estrutura, certo? É feita pelo carpinteiro, certo? Escada, andames, praticamente todo o alicerce para a construção civil, né? Layout, tudo é o carpinteiro que faz. É a madeira, ele corta a madeira, ele lixa a madeira, ele prega a madeira, ele organiza para colocar os lugares, as peças, o tamanho das peças, né? Isso quem faz é o carpinteiro, né? Certo? Que são essas partes aqui, ó, que fazem a estrutura para vir o cimento. Até aí, tudo bem? Tá. Então, nós vamos lá no... Aí, o que acontece é o seguinte. O carpinteiro, dentro de uma obra, ele pode fazer muita coisa, certo? Ele pode trabalhar só com laje. Vocês viram lá que, por exemplo, chega numa certa hora, a construção civil, chega uma certa hora que um carpinteiro faz as montagens das peças, né, para colocar o suporte do cimento, né, toda a estrutura inicial, certo? Aí um outro carpinteiro, geralmente é assim que funciona, tá? Aí vem um outro carpinteiro que faz a laje, né? Às vezes é o mesmo ou às vezes não é, né? É igual aquela, deixa eu ver aqui, é igual professor. Professores aqui, a gente dá uma matéria, né? Do que a gente sabe mais, certo? Dentro da segurança do trabalho, eu sei muita coisa, mas muita coisa também eu não sei. Então, o que eu, dentro da minha especialidade, é o que eu faço e dou a aula para vocês. Mas, por exemplo, na área de saúde, eu sei, mas um enfermeiro que estudou, fez há mais tempo, está mais dentro da área da saúde em si, sabe falar melhor do que eu. E nós estamos dando todos no mesmo curso, né? No mesmo jeito é um carpinteiro. Às vezes tem um carpinteiro que aí você tem que imaginar, né? Você pensa assim, será que o carpinteiro faz tudo? Tem carpinteiro que não faz tudo. Tem carpinteiro que só faz a montagem, né, da estrutura, faz a montagem da estrutura, que é o layout, né, da construção. O que é layout da construção? Eles colocam piquete, abre vala, mede a estrutura, né, mede o lote, né, fazem as amarras iniciais, né? Aí tem carpinteiro que faz só porta depois, entendeu? Entendeu, pessoal? Sim, saquei. Então, aí, o que acontece? A função de carpinteiro, igual quando eu falei pra vocês, tem engenheiro, igual por exemplo, eu sou engenheiro civil,
certo? Eu sou engenheira civil, mas eu não trabalho com obra em construção civil, entendeu? Então, nós temos a mesma função. Se eu for olhar para um engenheiro civil de uma obra, nós temos a mesma função, mas a atividade nossa é diferente. Eu dou aula, eu sou outras funções, outras atividades que ele não exerce, certo? Então, é isso aí que a gente caracteriza, função e atividade. A função do carpinteiro é essa que a gente viu, né? Montagem, estrutura, faz marcação, faz o layout, monta a estrutura. Então, vamos lá. Função de carpinteiro. Atividade do carpinteiro. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Mais simples para vocês. Faz marcação de obra. Faz marcação de obra e montagem de armações. Oi. Então, no caso, é igual o mestre de obra e pedreiro? Não. Não é. Porque assim, o mestre de obra, ele tem uma função diferente do pedreiro. Apesar de que eu vejo muito mestre de obra que trabalha como pedreiro. Em obra pequena, né, não tem necessidade de administrar uma pessoa só para administrar a obra e um pedreiro, não. O mestre de obra, ele é uma pessoa que administra a construção, junto com o engenheiro civil. Ele faz assim as contabilidades, por exemplo, quanto saco de cimento, quanto de areia, quanto de brita. Ele faz um gerenciamento mais na área de contabilidade, assim, não é contabilidade, porque contabilidade é outro sistema, né? É outra coisa. Mas assim, eles fazem a gestão da obra. O significado de mestre de obra seria quase um engenheiro. Ele fica lá na obra, fica contabilizando. Aí o engenheiro civil faz os cálculos estruturais, pega a avaliação do mestre de obra, entendeu? Então é diferente. Agora o pedreiro não, o pedreiro ele tá lá, ele organiza a equipe dele, né? E o auxiliar tá assim, para poder levar material, buscar material, tirar material, colocar material, entendeu? Funciona tipo assim, tem os colaboradores que são, tipo, digamos, pedreiro, carpinteiro, ajudante, né? Aí tem o encarregado e tem o mestre de obra e tem o engenheiro, entendeu? Aí o mestre de obra designa os serviços que tem que ser feito, recebendo do engenheiro que passou para ele. E ele pega para o encarregado para ele colocar em prática. Isso entendeu? mesmo. O mestre de obra, ele coordena. Ele coordena todo o trabalho. Ele não faz. Ele faz mesmo assim, porque é para dar ovo, né? Mas não pode meter a mão na massa, né? Isso é administração. Só coordena o trabalho. A maioria das vezes ele fica assim, só coordenando. Para trabalhar, né? Vocês já estão sabendo que para trabalhar precisa de... o que precisa para trabalhar? Como condições iniciais aí para trabalho. O que ele tem que ter? Aqui, olha só, vamos voltar aqui. A função dele é carpinteiro e a atividade. Deixa eu só colocar aqui, porque senão vocês vão... Atividade. Para ele exercer essa atividade, qual que é a atividade dele aqui, pessoal, que eu coloquei? Tá para ler? Dá para ler? Sim. Tá. Para ler, professor? Dá para ler, não? Tá dando. Só quer que leia? Não, é só pra eu te perguntando, porque senão eu tô fazendo aqui, vocês não conseguem ler, não adianta. O que eles precisam fazer para ter atividade? Quais são os 3 requisitos que a gente colocou aqui bem pequenininho
no vídeo, no exemplo anterior? O que eles precisam, Responde aí, Adriano. o que eles precisam ter? Como é que é? Não Hã? entendi, não. Não, Como é que é? para você exercer atividade, o que vocês precisam ter? Tá, no exemplo anterior. Para exercer atividade, precisa ter 10 requisitos. Não lembro. Tá, vamos lá. Estamos falando de um cargo de carpintaria. Função, carpintaria. Atividade que ele desenvolve, faz marcações de obra e montagem de armação. Antes de ele começar a trabalhar, ele precisa primeiramente estar integrado na empresa. Tá, tem que ser passado por todos os treinamentos. Treinamento, Usar todos os EPIs. Preencher, Tá, vamos assinar a devagar. documentação. Vamos devagar, calma. Você falou treinamento, né? Vamos colocar aqui. Primeira coisa é treinamento. Aí na outra é uma coisa essencial na área de segurança do trabalho, que ele precisa fazer para trabalhar. É o ASO, não, professora? É o ASO. Correto. Tem mais outra coisa. Tá dentro do exemplo anterior que eu já passei até para vocês no grupo. OS, não é não, professor? Ordem de serviço. A ordem de serviço. Isso. Todo mundo entendeu o que é ordem de serviço? Todo mundo sabe o que é ordem de serviço? Alô? Boa noite. Tem alguém vivo? Eu respondo se a senhora me dá nota. Hã? Eu respondo se a senhora me dá nota. Ai, gente. Era obrigação, né? Tá. Vai, é obrigação de vocês, é saber. Vai. Fala, o que é ordem de serviço? Ah, Maria, professor. Ordem de serviço é a OS, né, que é uma sigla. Ordem de serviço é um documento no qual consta ali os dados do colaborador, consta ali os EPIs que ele deve usar, consta os riscos que ele corre, consta a descrição da sua função, a qual ele desenvolve durante sua atividade. Ali consta também a questão dos primeiros quais atitudes que ele deve tomar em caso de algum acidente. Fala sobre a questão jurídica da empresa, endereço, qual que é a finalidade daquela empresa. Fala sobre a questão da NR1, sobre o quadro do treinamento da NR1 e a assinatura do um técnico responsável pelo treinamento e a assinatura do colaborador. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Tá todo Depois que ele falou tudo isso aí, eu não tenho dúvida, não. Não, pessoal. Ok. Então vamos lá. Quais são os riscos de um carpinteiro? Vocês olham na imagem, é que eu tentei abaixar a imagem aqui, só pra gente poder associar e lembrar, né? Só que eu tô tentando salvar, ela não vai. Consegui. 16, já 16, né? Vou deixar aqui só pra gente poder associar, pra depois eu vou tirar, tá bom? Não consegue sair daqui ainda. Aqui. Os riscos. A gente tem a tabelinha dos riscos, né? Uma consulta de tabelinha que eu passei para vocês no grupo, certo? Ó, a tabelinha dos riscos tá aqui e a imagem da atividade tá aqui. Vamos começar? Tá. Vamos lá. No carpintaria, né, na obra lá, vocês observando ele na atividade que ele tá lá exercendo, que é essa atividade aqui, ó, marcação de obra e montagem de armações, né?
Aí você vai aqui nos riscos físicos, que é verde. Ruído, eles têm? Ruído? Tem, ué. Ruído tem, né? Ruído. Eles têm vibração? Tem. Vibração, lixadeira. É um exemplo, né? Radiação ionizante? Não, né? Não. Mas radiação não ionizante, que é o sol, sim, né? Tem. Não, é o sol, né? Não ionizante. Frio? Não, né? Que frio é quem trabalha em abaixo de 0 graus, 3 graus, entendeu? Que você trabalha em câmara fria, tá? Locais que já abaixo da temperatura normal, tá? Calor? Não, né? Que eles trabalham, calor é quando você trabalha, né, próximo de fornalhas, tá? Diretamente com Mas o fogo. o sol, exposto ao sol não é considerado calor, não? Radiação não ionizante. Tá. Calor não. Quando você trabalha em calor é quando você trabalha em fornalha. Entendeu? Fornalha, fornos. Certo? Diretamente com a temperatura muito alta. Tá certo? Pressões anormais, né? Eles estão trabalhando em submersos, não, né? Pressões anormais ou você trabalhando submerso, assim, em mergulhos, né? Ou você está trabalhando na atmosfera, né? Como se você estivesse indo para o espaço, tudo também é pressão anormal, quer dizer, são pressões atmosferas que não estão dentro das condições normais, não é, né, nesse caso, ok? Ok, pessoal? Ok. Umidade, vocês acham que eles trabalham com muita água, poço? Depende muito, né? Depende, né? Vamos imaginar que eles estão fazendo vala, né? Que tem contato. Vamos colocar então. Umidade. Os riscos físicos estão. Todo mundo entendeu? Vou colocar aqui. Riscos físicos. Umidade, porque às vezes eles podem ir trabalhando em valas, né? A vala às vezes abriu e tem. Porque às vezes quando vocês vão fazer cavações, vocês acham água, né? Em poços pequenos. E aí tem que fazer desvio de água, então vamos supor que tenha. Mas não é muito. Tem situações que tem umidade, tem situações que não, mas vou colocar como se fosse, tá? Risco químico. Vou até colocar aqui pra gente não. Risco químico. Risco químico. Aí, a gente tem aí. Risco químico, pessoal. Professora, poeira. Poeira. O que mais? Fumo. Esses andaimes aí, eles devem lixar algum ferro, alguma coisa, fumo metálico, alguma foligem de alguma máquina, alguma coisa, não? Produtos químicos. Produtos químicos? Sim, produtos químicos. Produtos químicos. E a maioria tem algumas atividades que eles usam alguns produtos, tipo gasolina, para colocar tipo, em algum equipamento, entendeu? Aham. Fumo. Você está falando porque a pessoa ele vai fazer uma sondagem, né? Vamos colocar fumos também.
Ela falou do fumus, que é quando você faz uma sondagem e tem fumos do gás, né? Que é emitido muito pouco, mas tem, né? Névoas. O que vocês acham? Nesse caso aí não tem não, eu acredito. Névoa. Não, né? Muito, se tiver, muito pouco, né? Muito pouco. Né? Neblina. Trabalhar em alta altitudes, né? Névoa, neblina, né? Quando você constrói no topo da montanha, né? Pode até considerar, né? Gases aí, né? Não tem, né? Vapores. O que é vapores, né, professor? Às vezes é vapores com relação a deixa eu lembrar aqui de alguns exemplos. Como se você fosse gasolina, né? Gasolina, ele, além do produto químico ser inflamável, por si só, ele também gera um vapor. Esse vapor é o cheiro da gasolina, né? Que ele também evapora, né? A gasolina tem um ponto de ebulição muito rápido e evapora também. Então, esses são um tipo de meio que de vapores. São produtos químicos que tem um ponto de ebulição deles assim a 70 graus, 50 graus. Então, aí dependendo da situação do dia, ele evapora e aquilo vai pro ar, né? Entendeu? Certo? As substâncias, compostos ou produtos químicos, a gente já falou, né? Substâncias, Aí, compostos ou produtos químicos. Oi? Oi? Eu ia Não falar, entendi. então, nesse caso aí tem vapores químicos, né? Ah, mas nesse caso aí da carpintaria aí, nessa fase aí, eu acho que não tem produto químico não. A gente coloca produto químico, seria com relação ao cimento, né? É isso aí, né? O cimento, né? A gente considera o cimento, mas você não coloca cimento aqui, você coloca produtos químicos, tá? É o que tá aqui na planilha. Você não vai inventar nada, né? Você só vai colocar aqui, identificar os principais aqui e colocar aqui como risco, ok? Você vai colocar cimento? Não, é produtos químicos, certo? Certo, pessoal? Ok? Ok. Qual que é o próximo aqui na tabela? Biológicos, né? Tem algum biológicos? Vírus, bactéria, protozoário, fungo, parasitas e... Tirando essas condições de pandemia, pessoal. A gente esquece, pandemia... Tem por conta dos banheiros químicos, né, professora? Porque tem que ter banheiro para esse pessoal, não tem? Tem, mas acontece é que quem você está analisando a atividade que faz marcação de obra, montagem de armações. Quem vai ter, biologicamente falando, com relação a questões da atividade com o risco, é quem trabalha na cozinha, diretamente com corte de alimentos, e quem está fazendo limpeza dos banheiros. Aí tem contato com a situação pela atividade. Você tem que fazer o seguinte: você ir no supermercado, olha só, você, nesse problema de pandemia, você pode pegar um vírus, é lógico que pode, mas não está relacionado com a sua atividade de ser engenheira, entendeu? Porque você pegou um vírus. É igual teve um aluno que na aula passada falou assim: você, animais peçonhentos, né? Você não tá... Entendi. Você tem que ver a relação da atividade que você está exercendo. Agora, você pegar
Aí é inusitado, não é a sua função que diretamente. Biológicos não tem, então vou pôr que não tem para ficar bem claro. Que às vezes Professora, mas Oi. mesmo assim, os colaboradores estão expostos, sim, ao risco. Se não tiver uma higienização certa dos banheiros químicos que tem que estar na frente de serviço, se está na frente de serviço, está envolvendo todo mundo, Não, mas certo? acontece. Tanto o meio ambiente quanto as pessoas colaboradoras. Imagina a pessoa vai fazer essas necessidades num banheiro que não está limpo, aí o cara vai e se abaixa lá, faz essa necessidade, e aí uma pessoa fez e juntou bactéria, juntou aquilo e pega no corpo do ser humano. E aí? Ah, desenvolveu onde? Lá no meu trabalho. Por quê? Porque ele está tendo higienização correta. E aí? É um risco. Mas O meio a ambiente. função, O deixa eu meio te ambiente. explicar. A função Eu sua. entendi sobre a função. Mas mesmo assim, eles estão expostos a esse risco também. Não, acontece o seguinte. Você tem que ver que nós estamos expostos a qualquer coisa. Trabalhando, a gente está exposto a qualquer situação de risco. É uma situação que a gente não está. São condições que a gente não consegue prever tudo, não. Você está entendendo? É muito complicado isso. Essa questão de segurança do trabalho, a gente pode. Infinitas possibilidades que pode acontecer. Agora a gente está vendo as condições mais óbvias. Entendeu agora? Agora vamos supor, qual que é a probabilidade de eu tomar, por exemplo, de eu tomar um choque, eu sendo arquiteto, por exemplo. Qual que é a probabilidade de tomar um choque? É lógico, se eu encostar em alguma coisa que está energizado, qualquer um pega. Mas um eletricista que mexe com isso, que é a função dele, de ir lá fuçar um quadro que está já energizado, é a profissão dele e tudo, é muito maior, praticamente está aderente à atividade que ele faz. Você está entendendo? Agora você é lógico que, por exemplo, tem possibilidades imensas, mas você não consegue colocar todas as milhões de possibilidades que pode acontecer. Você tem que fazer com relação àquilo que você... Porque assim, se você pegar um banheiro químico sujo e você se contaminar, não é a sua função lavar banheiro. E também, qual que é a responsabilidade da pessoa que pegou a infecção? Não é sua, é da pessoa que tem a obrigação de lavar. Entendeu? Entendeu agora? É muito complexo isso, né? Porque na verdade... Tá, mas aí a gente já pode enquadrar já, porque a gente está passando pela pandemia, então já pode engajar, viu, professora? Porque tem o risco biológico do Covid. Nesse caso, ainda não, porque igual eu tô explicando para vocês, a gente tem, agora no momento, você no supermercado, olha só, por isso que é muito complicado essa questão, igual a gente estava falando sobre CAT, né? CAT, quem pegou Covid, é ou não acidente de trabalho. Tem que ter um nexo causal em relação a isso. Já tem portaria que fala de um jeito, tem portaria que fala do outro, já tem portaria, mas assim, o que se entende é que nexo causal para a Covid é quem trabalha diretamente com a situação, que está à frente no caso. Quem que são? Os enfermeiros, médicos, os balconistas de atendimento de unidades de pronto-socorro, entendeu? Não é a gente você que é segurança do trabalho, você que é o engenheiro, você que é o estudante, não é isso, mas todo mundo é sujeito, diz que todo mundo está em casa, porque a transmissão tá muito grande, né? É um problema mundial, não é um problema só dos engenheiros, dos médicos no primeiro instância, mas a nexo causal, é porque assim, você tem que entender que função, atividade, tem seus riscos, entendeu? Por exemplo, pressão atmosférica, né? Quem trabalha em mergulho tem a pressão atmosférica, certo? Eu não terei
a pressão atmosférica. É claro que se eu for trabalhar, medir lote, por exemplo, numa atmosfera acima, né, do que eu tenho costume e tal, por exemplo, se eu medir que perto de casa tem um morro, certo? Certo? Aí se eu for medir um lote lá nesse morro e medir lote perto da praia, a gente vai ter diferença atmosférica, mas é uma diferença normal, certo? A gente está acostumado, a gente não vai ter problema de falta de ar, a não ser que a gente faça igual, por exemplo, tem jogadores, né, que vão pro Chile, vai ficar muito tempo treinando para jogar, porque a atmosfera do Chile é diferente da atmosfera aqui do Brasil. Mas isso são casos que ele precisa, né, de respirar melhor, ele precisa de uma condição diferente. Mas, de qualquer forma, ele não tem o risco atmosférico, não. Entendeu? Beleza, professora. É porque... Então, quer dizer que... Aí, cada atividade tem seus riscos já. Já tem seus riscos já formalizados. Sim, eu entendi. Então, quer dizer que ficou, tipo assim, que embasamento é isso que a senhora fala sobre a questão de que, digamos que na lei, quem só está exposto a tal risco biológico é somente quem está ali na frente, que é aquele pessoal da saúde. Então, quer dizer que os trabalhadores e as empresas não se enquadram a esse risco biológico? Não. Quem não está trabalhando diretamente com essa situação, recebendo pessoas e tudo, não. É a questão de... porque só questão de saúde, professora? Isso. De onde é que veio essa informação, professor? Quero saber. Eu vou te passar depois, eu consigo aqui uma normativa, né, do Ministério da Economia. Nossa, falando sobre isso. Né? Professor, coisa errada. Porque, imagine assim, pessoas que trabalham como atendente, pessoas que trabalham pegando assinatura de documentação, essas pessoas estão em risco, né? E eles nem precisam ser da saúde para estar expostos a esse risco. Não, mas como você falou para mim que o que está sendo acertado deles lá em cima é que só cabe quem é da saúde que vai ficar sendo exposto a esse risco. Você tem que entender uma coisa, presta atenção, Luiz, que cada função tem seus riscos, certo? Às vezes, eu sou aposentada, né? Se eu tiver, eu tô lá, né? Eu não tô fazendo atividade de serviço, eu sou aposentada, eu não tenho nenhuma atividade, eu posso ir no supermercado e pegar o vírus. Não é uma questão do trabalho em si, é da circunstância, entendeu? É igual você tá falando aí, as situações são mais complexas, não é uma situação assim, mas eu posso ir lá pegar o vírus. Pode. Do mesmo jeito que se eu ter um relacionamento com uma pessoa que eu não conheço, né? Eu posso ter também, se eu tiver não usando preservativo, eu também posso me contaminar. É uma situação que não é pelo trabalho em si, é pelo risco de viver. A situação é essa. Por exemplo, eu numa obra, nessas obras aqui, de carpintaria, essas coisas assim, dependendo da situação, também tem risco de animais peçonhentos, né? Entendi. E tem outros lugares que não tem. Então, professor, essa tabela aqui ela tá errada, porque aqui no risco biológico tá bem que vírus. E o vírus e o Covid-19 é um vírus. E se ele tá aqui é porque ele é um risco. Mas eu entendi, que eu sou cabeça dura mesmo. Fala aí, Adriana, que você queria falar. Eu até perdi a linha de raciocínio, você leva a história para outro lado. Mas voltando aqui para... É verdade, até porque a professora explicou que ela não ia falar sobre o coronavírus, que é uma exceção, né, incomum. Ela se explicou na aula, fora o coronavírus, ela começou a explicar sobre o risco biológico. É lógico, se a gente for falar do coronavírus, todas essas situações atuais que a gente está vivendo se enquadra, né? É isso, porque se a gente for falar do risco biológico, se a gente for falar de vírus, tá, todos mas nós estamos então, expostos. se for parar para pensar, e se a gente for parar para pensar ao pé da letra, eu acho que o risco biológico dentro da tabela ele se torna um dos menores.
com exceção do coronavírus, que agora a gente, né, tá em época de pandemia, tá exposto, mas até então a gente nunca ouve falar de contágio por isso ou por aquilo outro nas empresas por risco biológico. Eu acredito que não, né? É, porque assim, o vírus ele tá entre nós, né? Porque não só esse vírus do coronavírus, mas tem o vírus da gripe, tem uma série de outros vírus aí que a gente se expõe no dia a dia, mano. Agora, essa pandemia pode mudar assim, ó. Por exemplo, a gente pode não acabar com o vírus e viver na pandemia aí por muitos anos, né? Até nós tivermos uma seleção natural, porque infelizmente vocês já viram Discovery Home Health? Discovery Home Health, desculpa gente, eu tô aqui falando. Vocês já viram na televisão National Geographic? Vocês já viram? Sim, eu assisto. Quando? Então, dentro das questões da natureza, nós também se enquadramos, né? E a gente vive num processo de, como a lei de Darwin, né? Quem sobrevive, né? São os mais fortes, são os mais ágeis, são os mais adaptáveis, né? Então esse vírus, ele tá já fazendo mutações, né? Não tá seguindo até mesmo a vacina. Se a gente não conter essa reprodução do vírus, ele já está se multiplicando e está mudando o DNA e RNA dele, né? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então, a gente pode passar por um nível de que o vírus, futuramente, se a gente não acabar com ele mesmo, não passar dessa pandemia, a gente pode ter esse risco biológico já comum mesmo, né? Isso aí é uma situação que é inusitada. A gente pode, vamos supor, imagina, né? Vamos só dar um exemplo. Se a gente não conseguir... O senhor está entrando em outro fator aí. É bom a gente focar aqui na situação da aula. Pois é, pode ser que futuramente, vamos supor que eu estou daqui 10 anos no futuro, né? A gente não conseguiu eliminar o vírus. O vírus está matando. Só sobrevive quem tem imunidade super boa. Vamos dar um exemplo, né? E que a gente não consegue mais viver normal, né? Enfim, quem tem imunidade baixa vai ter que trabalhar em casa e assim adaptar. Aí sim, futuramente pode ser que o vírus seja comum. Mas no momento agora ainda se diz que vírus, bactérias, protozoários, parasitas e bacilos, no momento nós estamos classificando só profissionais da área da saúde, no geral, todo mundo na área da saúde, certo? Todo mundo na área de limpezas, que faz limpeza de banheiro, limpeza que trabalha com limpeza no geral, certo? Que é com relação a trabalhos gerais, né? E clínicas, né? Pode ser clínicas. Qual tipo de clínica? Tanto animal quanto humanos, né? E também quem trabalha com cortes, né? Com cortes de aves, corte de carnes, certo? Também tem um contato biológico. E também quem trabalha com reciclagem, certo? Quem trabalha com reciclagem, quem trabalha com lixo, entendeu? Também tem contato biológico. Nessa atividade aí, eu acho que poderia estar presente o fungos. Porque assim, essas madeiras aí é reutilizáveis, né? Eles utilizam em uma obra, utilizam em outra, ou na mesma obra, mas vai fazendo vários pavimentos, vai fazendo várias construções, e acaba que às vezes ela fica alojada em locais indevidos ou não protegidos, molha e acaba que gera um fungo. Então isso seria um risco presente nessa atividade deles aí. Isso aí. Fungos. Se você for pôr pra pensar, posso ter colocado Boa, fungos. pensado. Vou colocar fungos então. Doutor, aí voltamos ao assunto do risco do carpinteiro. Pode continuar, professor. Tá.
biológicos foi classificado aqui como fungos. Tem locais que você consegue identificar, tem locais que não, tá? Se nós estamos trabalhando numa situação que cada local que vocês vão trabalhar tem uma realidade, tá bom? Pode ser sim, pode ser que não, tá? Nós só dando um exemplo aqui do que pode, todas as situações que podem, tá? Ergonômico. Então já passamos de biológico, nós vamos para ergonômico. Ergonômico. Esforço físico intenso. O que o Luiz está rindo? É que eu ri aqui desse risco do carpinteiro de fungos. Não sei se você está rindo. Enfim, ergonômico, né, professor? Ergonômico, esforço físico intenso, tem? Intenso, o que é intenso? Tem, professor, tipo, só o que tem, né? Como é que chama? Como é que a gente escreve uma frase bonita aí? É esforço físico mesmo. Certo. Levantamento e transporte manual de peso. Isso aí. Concordo. Exigência de postura inadequada. O que vocês acham? Sim, né? Exigência. Que a maioria não tem postura correta, né? Professora, transporte manual de peso, excesso de peso. Mas aí você não põe. Ficaria, Não, você está. Ficaria legal não. na frase. Deixa eu te explicar uma coisa, Luiz. Você tem que pegar a situação, né, que vocês têm visto, enquadrar no que está escrito aqui. Entendeu? Então, professora, levantar, porque a NR fala sobre a questão do limite máximo de peso que um colaborador pode trabalhar, né? Tá, mas aí você tem que colocar lá. E se ele levantar um peso a mais, ele pode dar problema. Claro. Saúde. 25 quilos, Só que eu tô dizendo o seguinte, você não vai colocar que é levantamentos acima de 25 quilos. Não. Aí entra esforço físico intenso, né? Você não vai colocar assim, levantamento de mau jeito. Você não vai colocar com suas palavras, não. Você só vai pegar o que está escrito aqui, enquadrando em esforço intenso. Então, eu vou escrever esforço físico intenso. Eu não vou colocar que ele carrega tábua e levanta e sobe. Não, você não vai fazer isso. Você só vai colocar esforço físico intenso. Você tem que só colocar o que está escrito está escrito desse jeito aqui. E tem local, por exemplo, que se você vai fazer essas mineradoras que segue muito a risca no ASO, porque no ASO tem que estar escrito... Professora, a senhora escreveu levantamento e manual de peso 2 vezes. Ah, tá. Boa. Obrigada. Exigência, né? Exigência. Se vocês sem colocar a atividade que vocês estão vendo lá, tem que enquadrar no que está escrito aqui. Vocês não vão pegar e colocar que ele levanta acima de 50 quilos. Não. Está escrito alguma coisa aqui na planilha? Não. Vocês têm que colocar... Por que não coloca postura, não coloca postura inadequada? Não. Aqui está escrito exigência de postura inadequada. Você não pode passar do que está escrito aqui. Realmente, tá? É interpretativo, né? A senhora tá pegando essas frases aonde? Gente, aqui do lado, olha só.
Olha aqui, é esforço físico, Ah, Na levantamento. tabela de Não risco, acredito, vocês não estão prestando atenção. ah, tá, professor. Eu pensei que a senhora tava fazendo era das suas palavras mesmo. Não. Segue o baile, Não professor. tô acreditando nisso, gente. Eu vou pegar a orelha. Não, já apertei da orelha direita, vou apertar da esquerda. Vocês não vão inventar trem, não. Vocês vão colocar o que tá escrito aqui. É só o que tá escrito aqui. Tem dificuldade nisso, gente? Meu Deus do céu. Exigência de... Eu tô escrevendo pra vocês mastigadinho, hein? Exigência de postura inadequada. Tá? O que mais? Controle rígido de produtividade. Tem isso? Controle rígido de produtividade. Se tiver um prazo, se tiver um prazo para entrega da obra, talvez tenha. Por exemplo, se for uma obra de empleita, né, igual na linguagem dos pedreiros, pode ser que Jornada de trabalho prolongadas. Não. Esse controle rígido de produtividade, o que eu entendo é quando você trabalha em produtividade relacionada à indústria, tá, pessoal? Porque, na verdade, construção civil se enquadra, ao nome se fala indústria, né? Mas o que acontece é que esse controle rígido de produtividade é quando você tem um só produto, né? Que ele trabalha tantos minutos quantos produtos, vamos supor, você fecha uma tampinha, né? Você tem uma tampinha lá que você enrosca nela. Você faz esse serviço de enroscar aquilo ali 20 vezes por segundo, entendeu? É uma questão de produtividade relacionada até em segundos, né? Então, assim, não tem. Porque, na verdade, a produção você tem limite, mas não por segundo ou por minuto, entendeu? Você tem uma produtividade por dia, por mês, fez ou não fez e tal, fica para outro dia, né? Agora, com relação à produtividade nesse sentido, não. Essa produtividade ela é relacionada à produção em massa, tá? Ok. Ok? Tudo bem? Por exemplo, vocês trabalham, tem gente que trabalha aí no frigorífico, né? Certo? Quem trabalha Eu não trabalho em frigorífico. Quem trabalha no frigorífico? Tem alguém que trabalha. A Thaís, hein? Essa é a Thaís. o Adriano tá lá ainda. Adriano, Nossa. Diga, comandante. Ele tá perguntando o que tá acontecendo aqui na aula, que não acabou. Adriano. Estou ouvindo, hein? Estou escutando tudo. Adriano, o pessoal que trabalha lá na produção, diretamente da produção, tem controle rígido de produtividade, porque eles têm que entregar tantos frangos, né? Tantos. Vocês às vezes não tem esse cálculo, né? Mas é claro que eles exigem que você trabalhe, né? Trabalhe para estar entregando lá tantos X, né, de frango por dia. Isso. Né? É assim, tem uma meta de produtividade para cada colaborador. Então, aí Por cada linha. É uma linha de produtividade. Então, essa questão de rigidez de produtividade é relacionada à indústria nesse sentido, tá? Que isso também gera estresse. Certo? Que mais? Imposição de ritmos excessivos. Vamos ver se tem. Imposição de ritmos excessivos. Não, porque está muito relacionado a controle rígido de produtividade, né? Se tem um, tem outro, né? Não é verdade?
Trabalho de turno e noturno, tem? Nessa Também atividade aí não. eu acho que não. Jornada de trabalho prolongada. Possa que seja que tenha. Também não. Acredito Porque- que pode Assim. ter e pode não ter, né? Isso, porque dependendo da situação, né, pode se alterar a jornada. Vou colocar aqui jornada. Ainda mais quando é produtividade, quando trabalha por produção. Vou colocar aqui jornada de trabalho prolongada. Prolongada, tá? Monotonia e repetitividade. Vocês acham que tem? Eu acho que não muito. Não, Também né? acho que não, porque eles não fazem todo dia a mesma coisa. Isso. Isso mesmo. Professor, a atividade de hoje a gente vai ter que fazer uma PR. Ah, tá. Não, eu ainda não terminei de fechar ainda não. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, porque já são 21 horas, né? Uhum. Tranquilo. Outras situações causadoras, eu tô lendo aqui, né, pessoal? Ó, depois de monotonia e repetitividade. Outras situações causadoras de estresse físicos e ou psíquicos. Essa tem, né? Pessoal, essa situação, por exemplo, ó, um exemplo aqui, né, com relação às situações causadoras de estresse, né? Você não vai colocar que o risco aqui seria assim, ó, engenheiro chato ou técnico de segurança chato, porque é um risco, né? Você ter, né? Claro, né? Se você não gostar da pessoa, você vai achar ruim, né? Ou amigo traíra, né? Ou sei lá, né? Situações que podem acontecer, né? Ou dono da obra chato, enjoado, perseguidor, malicioso, enfim, você não vai colocar isso, né? Entendeu o que eu tô falando? Pode acontecer, claro, né? Que é evidente da situação, né? Certo? E aí você não vai colocar isso, você vai colocar o quê? Outras situações causadoras de estresse físicos e ou psíquicos, entendeu? Ok? Ok. Perfeito? Até aqui? Agora nós vamos falar sobre... Aí tem qual que é o último risco que está inerente aqui, que está faltando? Risco de acidente ou mecânico. Isso. Arranjos físicos inadequados, tem? Vou colocar aqui, risco de acidente. Não vou colocar mecânico, porque mecânico nesse sentido aqui nós não estamos trabalhando com máquinas, né? Nós estamos trabalhando com situações, né? Tirando as condições de máquina, né? Porque nós não estamos trabalhando diretamente com máquina. Arranjo físico inadequado, situações assim que de alguma forma tem uma emenda, de uma forma tem uma emenda, tem outro nome. A instalação elétrica, professor, geralmente eles fazem umas gambiarra, puxa a energia lá do ponte, sai fazendo a questão de gambiarra para poder ligar ali um equipamento, uma furadeira, alguma coisa. Layout inadequado, né?
Tem, pessoal. Eu acho que tem. Tem, né? Arranjo físico quadro. Máquinas e equipamentos sem proteção. Uma lixadeira, né? Tem lixadeira, tem nukes, né? Que são aquelas, tipo um caminhãozinho pequenininho, que lembram um pouco andaimes, só que eles são para poder fazer limpeza do local, sabe? Tirar prego, tirar ornamentos que não estão sendo utilizados, para fazer uma limpeza no local. Aí pega esses nukes para tipo uma pá mecânica, só que ele é pequenininho, sabe? É muito utilizado também em obras grandes, porque ele é caro. O nuke é uma ferramenta mais sofisticada, né? Então, em obras que são mais caras que utiliza isso, né? E aí, tem o nuke, que é um equipamento, tem andaimes, né? E tem gruas, que são também máquinas, né? Tem lixadeira, que tem muito acidente com lixadeira, vibrador. Mas vibrador o marceneiro não usa, né? Vibrador não usa. Tem serra, né? A serra, aquela que a gente corta madeira. Então são muitos equipamentos, né? Então vamos pular. Máquinas e equipamentos sem proteção. Qual que é o próximo? Na lista aqui. Máquinas e equipamentos sem proteção. Qual que é o próximo? Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Tem, né? Ferramentas inadequadas e ou defeituosas. Todo mundo tá entendendo? Sim, até aqui tá tranquilo, professor. Iluminação inadequada. Vocês acham que tem iluminação inadequada? Não. Não, né? Eletricidade. Tem. Tem, né? Eletricidade. Por que tem? Tem muitas máquinas, como serralheira, aquela de... Tem a serralheira, né? Já utilizando a serralheira, que é uma ferramenta primordial para você cortar madeira, você já está utilizando a eletricidade, né? Probabilidade de incêndio ou explosão. Tem probabilidade de incêndio ou explosão? Uma obra. A gente pensa o seguinte, olha só. Aí você tem que pensar o seguinte: tem explosivo na obra civil? Tem produtos químicos que geram explosão? Tem produto químico que gera... eles utilizam muito produto químico que é inflamável? Mas vocês têm que pensar nessa situação. Eu acho que não. Vocês têm que pensar, né? Você tá entendendo? Por exemplo, na indústria que utiliza... Se foi colocado produto químico lá no outro risco, no risco
químico, então há um risco de explosão por alguma coisa. Não, eu falo assim, olha só. O produto químico que a gente usou aqui é o cimento. Cimento, né? O cimento, ele é explosivo Não. e tem condições de incêndio? Não. Não, né? Por exemplo, se fosse utilizar muito gasolina, por exemplo, às vezes tem alguma máquina, certo? Que pode utilizar gasolina, né? Mas ela não tem estoque de muita gasolina para isso. Geralmente não tem, né? Igual posto de gasolina. Posto de gasolina, sim, tem a probabilidade de incêndio e explosão. No entanto, os profissionais que trabalham diretamente no posto de gasolina recebem periculosidade por isso, por conta dessa situação, certo? Agora, com relação à probabilidade de incêndio e explosão, não, diretamente não. Ok? Então é. Não. Certo? Certo. Armazenamento inadequado. Layout inadequado, né? Geralmente é layout inadequado. Armazenamento inadequado é quando você utiliza, né? Não tem lugar para guardar as coisas e ficam jogados no meio do caminho. Enfim, pode ter, né? Armazenamento inadequado. Animais peçonhentos. Na obra civil, aí é um outro problema, né? Que animais peçonhentos, dependendo da região, né? Você consegue enquadrar como um risco, né? Porque, assim, olha só, se eu for fazer uma construção no meio de São Paulo, sabe? Aquela construção lá, cheia de gente, tudo, é uma coisa. Agora, vamos supor que eu faço uma construção civil que tá no meio do nada mesmo, numa fazenda. Você tá entendendo que eu tenho que carregar madeira, tenho que, às vezes, até tirar madeira lá do campo, né? Onde tem aranha, escorpião, né? Que é propício para isso, né? Às vezes no Pantanal lá eu vou e deu de cara com a onça, né? Enfim, pode acontecer, é uma situação que é diferente, mas com relação a gente tá vendo aí que eu tô que a construção civil, dependendo da situação, vamos ver se você consegue raciocinar igual eu estou raciocinando. Porque você invade, né, de uma certa forma, locais, né, do meio ambiente. Né? Se eu quiser fazer uma construção no meio de uma oca, uma oca, né, fazendo uma oca de índio, por exemplo, né, no meio de uma selva, né, de uma área grande, né, de uma fazenda que nunca foi construído nada e tal. De uma certa forma, eu estou invadindo o meio ambiente dos animais ali, né? Se a cobra passava ali, ninguém matava ela, né? Ela vivia em paz, na floresta, né? No campo, né? Na fazenda. Né? Hoje, se eu for começar a construir lá, o carpinteiro vai invadir a casa dele, né? Vai invadir a casa da onça, vai invadir a casa do escorpião, enfim. Não estou fazendo uma filosofia não, mas vamos supor, né? Dependendo da situação, tem animais peçonhentos também nesse sentido. Ok? Se ele for fazer numa fazenda, se ele for fazer em locais onde ainda não... eu vou pro mato, pego principalmente marceneiro, né? Marceneiro que tá exposto mais nesse sentido, entendeu, pessoal? Entendi. Peçonhentos, né?
O que mais? Aqui agora só tem agora outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes, né? Claro, outras situações. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Pessoal? Tô aqui. Oi? Pessoal? Todo mundo entendeu? Sim, ficou claro. Ficou bem claro? Tá. Agora nós vamos fazer uma outra etapa aqui, que a gente identificou os riscos, né? Agora, quais seriam, né, dentro dos riscos, vamos ver aqui, deixa eu... Os riscos envolvidos, a gente colocou os riscos secundários. Riscos secundários. Tem muita gente que tá com dúvida, né? O que é risco secundário? Riscos que são, né, inerentes desses riscos. Por exemplo, fungo. Fungo, eu posso dar o que? Alergia, né? Entendeu? Não. Aqui. Por exemplo, eu posso dar hernia de disco, né, postura adequada, ruído, Estresse. né, estresse, surdez, radiação não ionizante, né, câncer, poeira, né, alergia, alergias, né, com poeira, produtos químicos e fungos, dá o que? Alergia, né? Que pode ser produtos químicos, porque assim, você tem contato com a pele, produtos químicos não é só inalação, né? Pode ser inalação, pode ser pela pele, né? Que ela dá alergias também, por pele, por os olhos também, né? Ou por os olhos. Capilar também, pode dar na cabeça, capilar. E também pode inalar também. Você pode inalar a substância, né? E ter alergia com essa substância, certo? Fungos também dá alergia. Ergonômico pode dar o quê? Hérnia de disco. Isso aqui eu tô dando um exemplo, né? Hérnias de disco, bicos de papagaio, não, assim, por exemplo, se eu tenho esforço intensivo e jornada de trabalho alta, eu não pode até atrapalhar meu sono, né? Jornada excessiva, né? Jornada excessiva e esforço intenso de trabalho pode também atrapalhar. Aqui você pode colocar que aqui não tem. Não tô pegando de uma planilha não, tá? Isso aqui tá. São situações que pode acontecer pelos riscos. Atrapalhar o sono
Problemas igual, por exemplo, atrapalhar o sono, problemas de estresse também pode atrapalhar o sono, né? Com relação a isso, né? Esses arranjos físicos, né? Eu posso ter quedas. Eu nem posso ter quedas porque os arranjos físicos, o que é os arranjos físicos? As gambiarras assim, no meio do caminho, eu posso tropeçar e cair, né? Quedas no mesmo nível. Nesse caso aqui, gente, também tem as situações de riscos de queda, né? Mas acidentes podem ser outras situações, mas eu posso colocar aqui também quedas. Porque o marceneiro, né, pode trabalhar em altura, né? Só que eu não sei se... Deixa eu olhar aqui, peraí, só um minuto. Se ele se enquadra nessa situação, peraí. Uai. Sobre questões. É acidente, né? Quedas e acidente. Eu vou colocar aqui, pessoal, em acidentes, quedas, tá? Tá bom, pessoal? Todo mundo tá entendendo que quedas, quem trabalha em altura pode ter quedas? Sim, entendi. Tá. Então tá. Vou pôr aqui quedas para depois eu vou olhar o que aconteceu, que não tem quedas lá no acidentes, tá? Vou deixar aí. Aqui, ó, quedas no mesmo nível, quedas, pode ser quedas no mesmo nível, quedas de nível diferentes, né? Vou tirar isso aqui e vou pôr quedas. Quedas. Atrapalhar o sono, quedas. Animais peçonhentos, morte, né? Mas eu não vou colocar isso não. Não sei. Mortes, né, por animais peçonhentos, ferramentas inadequadas e defeituosas, pode ser o que? Cortes, né, prensamento de membros. E aqui pode acontecer várias situações, né? Animais peçonhentos eu posso vir a ter morte, mas eu não vou colocar isso aqui não. Mas pode acontecer, né? Nas situações de animais peçonhentos e outras também pode acontecer também, né? Vamos ver aqui. Tanto de animais peçonhentos quanto também de quedas, né? Situações, enfim. Vou colocar só isso aqui, né? Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Ó, estresse, tá? Beleza. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar essas situações? O que a gente pode fazer para mitigar essas situações aqui, né, desses riscos? Eu vou colocar aqui. Hein, pessoal?
Medida de controle, eu não sei. Isso, medidas de controle. Ou também pode acontecer correções, né? Correções ou medidas de controle. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para não dar estresse, surdez, para não dar câncer, alergia, hernia de disco, de papagaio, atrapalhar o sono, quedas, pós, pensamentos lentos? O que a gente pode fazer para melhorar? Treinamentos. Treinamentos. O que mais? Treinamentos, o que mais? Pessoal, vou até olhar se tem muita gente aqui na minha aula ou se não tem ninguém. Estou de olho vocês. Acho que ninguém tá online, não, uai. Ninguém responde. Sim, professor. EPI, EPI, EPC. EPI, EPC, o que mais? A Elaine falou zangada, foi. Ai, Não. o que mais? EPI, EPC. Medida de controle. Eu esqueci o nome quando ele coloca proteção, mas aí no caso não cabe porque não tem máquina, né? Pra diminuir o ruído, o barulho. Não, aí tudo é PC. Pra diminuir o barulho é PC. Uhum. O que mais? Treinamentos, EPI, EPC, o que mais? Condição segura, professor? Oi? Não, nada não. Então, professora, o que pode evitar tudo isso são treinamentos, o uso correto de EPI, como a Elaine falou, diálogo, DDS, coloca DDS aí, professora. DDS, o que mais? Palestras, O que mais? Procedimentos, né? e Procedimentos, o que mais? programa de segurança. Programa de segurança. Só que tipo, É a mesma um coisa, programa. né? Procedimentos e programas é quase a mesma coisa, né? Programas, o que mais? Pode ir falando, pessoal. Tem que especificar, né, professora, qual que é o programa. Que é o... Esqueci aquele que é... O que acontece, meu Deus do céu? Esqueci, né? De acidente, contra acidente de trabalho. Esqueci o nome. Para mim é procedimento de trabalho, né? Procedimento de segurança, né? São procedimentos que você vai fazer o quê? Fazer um checklist, né? Com relação àquilo que é inerente à atividade, né? É como se fosse uma ordem de serviço, mas a ordem Aí, de professora, serviço... coloca checklist. Pode ser checklist. Tem mais alguma coisa? Tá bom, professora. Tá. Esse aqui vocês conseguem entender, né? Dá pra entender bem. Todo mundo tá lendo. Ó, vou mudar aqui, tá? Cadê mais? Né?
Agora, o que pode dar errado nessas correções aqui? O que pode dar errado? Vocês trabalhar tá lá na prática, né? Condição insegura. Hã? Condição insegura. Correções, vamos colocar aqui. O que pode dar errado? Aqui. Professor, esse programa aí é o PowerPoint, né? Aham. É. O que pode dar errado? Condição insegura do colaborador. Inseguras, o que mais? O que pode dar errado, né? O treinamento não foi suficiente, o EPI não foi adequado, o DDS não foi periódico, né? Você fez um DDS hoje, nunca mais fez, né? A palestra fez uma vez, nunca mais fez mais, né? Porque a palestra tem o objetivo de você mudar a sua concepção, né? Então, às vezes, mudar, trabalhar, né, o seu modo de agir para que você não cometa mais erros, né? Esse seria o objetivo de uma palestra, certo? Às vezes esse objetivo não foi atingido, né? Aí por que o objetivo não foi atingido da palestra? Por que os procedimentos não foram atingidos? Porque assim, vocês fazem de primeira instância as primeiras medidas, né? Mas vocês têm que observar os resultados, né? É como se você fosse numa médica, a médica te passasse um remédio e seria o que? Uma correção, né? Nessa primeira observação aí que você tomou o remédio e tal, aí você percebe assim, quais são os resultados que eu tive, né? Aquele remédio foi bom pra mim? Aquele remédio atingiu os objetivos que eu queria? Aí você fala assim, não, atingiu. Aí foi bom ou foi ruim? Ou eu posso tirar ou posso continuar tomando? Nesse sentido, como por exemplo, um treinamento. Qual é o objetivo de um treinamento? É você ensinar a pessoa. Qual que é o objetivo de uma palestra? É mudança de hábito. Entendeu? É diferente, certo? Por exemplo, um carpinteiro, ele sabe cortar, mas ele não sabe cortar aquele corte 45 graus, né? Que é aquele corte perfeito e tudo aí você faz no treinamento, certo? Agora, uma palestra, o objetivo de uma palestra é incentivar ele, né? Isso são comportamentais, né? Incentivar ele por exemplo, a não jogar o lixo, não jogar o lixo no chão, não descuidar dos colegas, né? Sempre estar disponível e sempre proativo na empresa, né? Você sempre ser assíduo, né? na sua condição de trabalho. Então, essa questão de palestra e treinamento tem diferença. Um treinamento você vai ensinar procedimentos novos. Treinamento e palestras é no sentido de você mudança de hábito. Entendeu? Se você come, o que é muito crítico com relação à mudança de hábito? É com relação, às vezes, seu dia a dia, né? Seu dia a dia. Né? Seu relacionamento com as pessoas, melhorar seus relacionamentos, melhorar suas atitudes, ter consentimento com relação à segurança, ter consentimento com relação ao meio ambiente, entendeu? Aí isso foi atingido. Por exemplo, o objetivo do treinamento seria melhorar as condições, né? Melhorar as condições, assim, com relação à segurança, certo? Foi atingido? É você tem que observar, né? Foi atingido 100%? Foi melhorado? Foi adequado? Foi conceitual? Quer dizer que é conceitual é o seguinte, assim, mudou muita coisa? Então são perguntas que a ordem de segurança depois tem que fazer esses questionamentos e sempre fazer, porque isso aqui é um ciclo,
e tudo pode mudar, entendeu? Por isso que os documentos de segurança têm validade, certo? O treinamento foi adequado, o EPI foi adequado, o EPC que a gente instalou foi adequado, o DDS é todos os dias, porque é diário, mas às vezes não é todo dia, às vezes não faz todo dia, não dá tempo. Por que não dá tempo? Esses questionamentos que a gente tem que saber. A palestra atingiu um objetivo que a gente queria? Não. Aí teve novos funcionários, esses novos funcionários não tiveram palestra, e aí surgiu uma nova cultura da empresa de que são condições, né, que a empresa tem que ficar mitigando sempre, né? Procedimentos novos, programas, se foi instalou corretamente, o checklist precisa alterar, melhorar, ok? Então, as condições inseguras, o que mais? O que pode dar errado? Tudo, né? Tudo pode dar errado, né? Se você fez essas medidas mitigatórias, essas medidas podem não ser ainda assim os adequados. Você vai ter que mudar, fazer mudanças. Certo? Certo. Tudo pode não ser ainda, né? Não está dentro das condições ainda, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Certo? Então, isso aqui nós estamos trabalhando na suposição, mas na prática, vocês podem colocar isso aqui mais para frente. Por exemplo, vocês adotaram procedimentos novos, checklist novos, então você só vai saber se deu errado ou se deu certo depois de um tempo, né? Entendeu? Aí depois de um tempo você vai lá e preenche. Não deu certo. Checklist. Aí eu vou colocar aqui, rever checklist. Rever procedimento de segurança XXX, né? Rever procedimento de palestras. Rever procedimento de treinamento. Certo? Depois do que a gente sabe ou do que a gente viu que não deu certo, a gente faz as futuras correções. Aí depois. Eu tô confundindo aqui, ó. Esses aqui, o que pode dar errado, eu coloquei errado. Esses aqui são futuras correções, né? Peraí. Para frente, para trás. O que pode dar errado é nesse sentido aqui, porque tem futuras correções. Peraí, vamos colocar aqui. Professora R, gente, desculpa. Vou passar aqui para vocês novamente. Tem futuras correções, né? Que pode dar errado e futuras correções, né? Porque o que eu falei aqui é de dar errado, é o que eu falei, né? Procedimentos não dá certo, a gente coloca aqui, o procedimento não atingiu, procedimento não atingiu o objetivo. Pode colocar assim, né? Objetivo. EPCs inadequados. DDS não periódico. Vou colocar no escrito realmente depois. Não, assim, se você está fazendo mitigações de tudo, né? Pode acontecer de tudo não dar certo ou alguma coisa não dar certo, né? Então, EPCs DDS não adequados. Acidentes, pode acontecer por não ter os EPIs adequados, pode acontecer acidentes, né? Acidentes. Palestras não incentivadoras. Assim, tipo assim, é fazer por fazer, sabe? Aquelas situações assim que a empresa faz porque tem que fazer
de birra e não fica uma coisa bacana. Você já viu? Você já prestaram atenção? Tem algumas empresas que fazem porque o técnico de segurança vai lá e fala que tem que fazer e tudo, aí faz de qualquer jeito. Pode ser essa situação, entendeu? Acidentes, palestras não incentivadoras, procedimentos e programas inatingíveis, checklist inadequado. Quadro. Todo mundo entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu, né? E essas futuras correções é claro que é evidente, pessoal, que nem tudo vai dar problema, né? Às vezes dá problema só no acidente, deu errado porque o EPI não foi correto, né? O EPC não foi adequado, a palestra não foi incentivadora, não atingiu o objetivo, né? Você fez, mas não atingiu. Depois tem as futuras correções, que é palestras, condições seguras, né? E aqui condições inseguras eu vou colocar de lado de cá. Checklist. Situação difícil essa daqui. Tá. Aí depois de futuras correções, a gente tem uma questão que eu até coloquei no outro exemplo. Vamos ver se eu acho aqui. Eu coloquei no grupo de vocês. Vou olhar aqui no grupo. Depois de eliminação e observações. Aí entra as observações, né? Observações. Depois desse quadro aqui de futuras correções, a gente tem as observações. O que são as observações? É que de fato o que de fato você conclui da situação. Por exemplo, se você está falando de uma pessoa, de um trabalhador que ele está apto, né, ele está com as correto, ele tem treinamento, ele tem ordem de serviço, você sabe os riscos que ele está ocorrendo e tudo. Aí de repente você observa que, mesmo fazendo as segundas correções, ele tem ainda incidentes. Ele de vez em quando machuca, de vez em quando cai. E assim, a gente tem que observar na empresa que são coisas que ninguém te conta. É que você observa que você tem uma impressão de que aquele funcionário ele não serve para aquela função. Porque uma hora ele vai acontecer que ele não é cuidadoso, não é... Ou você fala, você pede para ele usar o EPI, ele tá usando o EPI, de vez você vira as costas, ele tira o EPI, você já deu uma advertência para ele, e aí você observa para ele e conclui, será que ele está realmente em condições daquela atividade? Por exemplo, eu mesma, né? Funcionário que conversa demais, bate papo demais e não tem foco naquilo que faz, para mim, dependendo da situação, ele não está apto para trabalhar. Essa seria uma vista que eu tenho, porque tem funções que você precisa ter direcionamento. Isso é comportamental, entende? Porque se o funcionário, quando ele está lá fazendo treinamento, trabalhando naquele checklist inicial, quando ele vai ser contratado, ele não vai falar os defeitos dele, que são comportamentais. Ele sabe, ele tem o push NR10, né, que é de eletricista, ele tem o push eletricista e tudo, mas você vê que ele não é uma pessoa que cuidadosa com o que faz, tem certo
tem certo grau, assim, tipo, você fala assim, não, ele é um bom eletricista. Depois passou daquilo, né, você pensa assim, não, ele é bom, ele é tolerável, e passou de um tempo, você vê que o cara, assim, deixa as coisas uma bagunçada, você fala com ele, tem as primeiras correções, tem a segunda correção, mas parece que o problema não está no treinamento, o problema não está no equipamento que ele está usando, o problema é ele. Vocês já chegaram a imaginar isso, a perceber isso? Com o tempo vocês vão entender que a questão de segurança do trabalho é mais complexo do que só fazer tabela. Mas você vê que a pessoa em si não compreende, não entende os procedimentos, você fala, explica, ele fala que entendeu, que conseguiu e está apto e tudo, mas você sente que ele ainda assim não entende completo tudo, entendeu? Por exemplo, se você pede para ele assim, olha, você tem que colocar todo o EPI, vir aqui, colocar a planilha, para você não ter risco, né, de acidente e tal, checar se o equipamento está em condições primeiro, antes de você ligar ele, checar se ele está desligado, para depois ligar. E aí você fala, faz treinamento, faz observações, depois faz todas as observações, volta lá e ele faz tudo errado do que você se explicou, né? Já tem um certo limite ali entre a paciência, a condição de observações e a pessoa com relação à sua atividade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Sim, professora. Então aí nesse momento a gente põe observações. Aí você coloca as observações, podem ser coisas mais pessoais. Por exemplo, esse funcionário, por exemplo, se eu vou observar, né, futuras correções para ele, porque você está fazendo uma PR para ele. Nessa PR tem o nome dele, é como se fosse uma fichinha, tá? Você vai fazer o nome dele, colocar um nome, colocar a idade, colocar a data de admissão dele, né? E aí você coloca essa observação. Esse colaborador, aqui ó, tô escrevendo assim, esse colaborador não está em condições de trabalhar com vamos supor que vamos colocar uma máquina aqui. Não está em condições de trabalhar com. Não está em condições de trabalhar com. Deixa eu ver a máquina. Como chama? Serralheria? Máquina de uma serragem, a máquina de fazer serragem, né? Por exemplo, né? Não está em condições de trabalhar com a serragem. Ou trabalhador não está em condições para atividade. Porque atividade é tudo isso que a gente está fazendo, tá? Tudo isso, certo? Então você pode colocar assim, ó, esse colaborador não está em condições de trabalhar com serragem, quer dizer, se é obrigação, né,
da atividade é trabalhar com a serragem, ele não está apto, né? Ele vai ter que ser desligado da empresa, porque ele não tem como trabalhar. Não tem como você contratar um funcionário para ele não fazer atividade uma atividade, né, que exige, certo? Uma ação que ele precisa fazer, né? Ou se não, por exemplo, o trabalhador não está em condições, ou o trabalhador teve um acidente, geralmente pode acontecer nas observações, né? O trabalhador não teve um acidente, eles colocam assim, ó, trabalhador não apto até dia. Não, o trabalhador não apto a partir do dia do acidente, né? Por exemplo, pode ser hoje, né? O trabalhador se acidentou, né? Aí você coloca lá nas observações, trabalhador não apto a partir do dia 1 do 3, certo? O que isso significa, professora? Depois disso, que você viu, né, com relação às segundas correções, né, nós temos aí a situação de perda, né? Ou a gente perde o funcionário, né, ou a gente desliga ele, né? Pode acontecer de desligar, porque se desligou o colaborador é porque tá tendo algum problema também no RH, né? De contratar ele, entendeu? Então isso aí também é problemas de investigações, né? Por exemplo, olha só, se ele deixa eu olhar aqui para não ter perda com vocês, olha, um exemplo anterior. Oh. Se acontecer um acidente, nesse caso aqui, pessoal, se caso acontecer um acidente, a gente tem outra situação de perdas, né? Vou colocar aqui perdas. As perdas, né, com relação a acidentes, a gente não quer, né? Mas a gente tem que prever, assim, situações né, que pode ter um fim que a gente não espera, né? Que a gente não deseja, certo? Então, se ele teve um acidente, nesse caso aqui o trabalhador não está apto, né? Se a gente teve um acidente, uma perda, né, de um colaborador, ou a perda de uma situação inusitada, ou perda de equipamentos, né? São situações que a gente nós estamos aqui, né, identificando risco, fazendo riscos secundários, fazendo as medidas de controle, entendendo que pode dar errado, depois a gente corrige novamente, depois a gente faz as observações, né, daquele colaborador em si, ou daquela situação que é incorrigível, sabe? Já chegou num ponto que você não consegue mais corrigir, certo? E existe essa situação, né? Que é a situação de você ter que dispensar funcionário porque aquele funcionário não se adaptou, né? E aí nós temos as perdas. E essas perdas já vêm junto com eles, né, a relação das perdas, né, e a investigação, certo? A investigação, ela está relacionada tanto para situações, né, de acidente, investigação com relação ao acidente em si, né? Ou também situação do colaborador em si, né? As situações também podem ser com relação à investigação do acidente, né? Porque você vai fazer acidentes, você vai colocar várias pessoas, né?
você vai colocar situações assim, por exemplo, se uma pessoa foi presente no acidente, ela também, né, vai ser investigada, né? Então, a situação de acidente e a questão do funcionário em si também ele é investigado. Às vezes faz um tratamento e tudo, às vezes a pessoa está com depressão e tal. A depressão também é doença hoje. Está relacionado com o trabalho, porque aqui nós estamos falando de estresse, né? Estresse é um risco da atividade que a gente já colocou aqui. Então, também uma situação de investigação. Aí já chega num ponto que você não tem correções para ela. Você tem que investigar o porquê, né, do que aconteceu. A gente não tem... porque assim, a gente previne e faz futuras correções para não acontecer. Para não acontecer a surdez, para não acontecer o estresse, para não acontecer o câncer, para não dar alergia, para não dar hernia de disco, para não dar bico de papagaio, para não dar a perda de sono ou o estresse também com relação à perda de qualidade de vida, para não ter pensamentos nem corte de membros. Mas se caso ainda vir, faz medida de controle, ainda vê o que está errado, depois faz com futuras correções, mesmo assim ainda acontece, aí para mim já é investigação. Aí a gente já vai ver as questões das perdas, o que a gente pode fazer para não acontecer mais. Porque quando a gente não acontece, né, o risco secundário não acontece, aí a gente está fazendo medidas mitigatórias. A partir do momento que a pessoa já morreu, já perdeu um membro, já não tem mais condições de trabalhar e tudo, aí a gente só faz as investigações para que não ocorra com outros, porque aquele já aconteceu. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Sim. Todo mundo entendeu? Levanta a mão, não consigo ver. Agora vocês conseguem desempenhar. Vocês conseguem agora, pessoal? Vocês conseguem agora, depois disso, depois dessa aula agora, identificar riscos de outras atividades? Sozinha? Tem que fazer mais vezes, né, para poder ficar eficiente. Vocês achou difícil? Não, não é difícil não, é porque é muita informação, né? A aula tá gravada, pessoal? Vocês procuram? Um pouco, professora, né? Muita coisa. A aula nossa tá gravada, vocês podem estar vendo ela de novo. O exemplo anterior do auxiliar de produção, né? Também tá gravado do grupo. Vocês podem estar indo procurar, vocês podem estar vendo também. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui tá tranquilo, professor. Tudo certo? Então vou fechar aqui. Tudo certo. Tudo certo? Então, pessoal, a aula nossa, eu sempre confundo. Nós já estamos. É 22h30? Peraí, 11h30, 18, 19h30, 19h30, 20. 10 horas, professora. 22 horas. Às 22h30, né? Não, 22. Não, 22, professora, eu acho, né? Não, mudou. É porque mudou, são 4 horas, né? Uai, professora, mas começa